Olá, boa tarde. O tema do nosso trabalho é água na produção de produtos de origem animal, da disciplina de Inspeção de Produtos de Origem Animal 2. Meu grupo é composto por mim, Lilian dos Santos Rebonato, Rafaela Soares de Vasconcelos e Thalia Cipriano da Silva. Bom, antes de falar sobre a água na indústria em si, nós temos que ver o que a legislação prevê em relação em como essa água deve ser tratada nesse meio industrial. Bom, de acordo com o decreto número 9013, de 29 de março de 2017, o artigo 10, ele decreta o seguinte: para os fins deste decreto, são adotados os seguintes conceitos. Inciso 8. Boas práticas de fabricação, condições e procedimentos higiênico-sanitário e operacionais sistematizados, aplicados em todo o fluxo de produção, com o objetivo de garantir a inequidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos de origem animal. O que isso quer dizer, então? Que a água, bem como todos os demais, itens que são adotados para as boas práticas de fabricação, ela tem que ser, tem que estar dentro dos parâmetros de higiene e sanidade que será utilizado ali na indústria, porque ela é de extrema necessidade para, por exemplo, lavagem de carcaça dos animais, lavagem dos cômodos, lavagem de ambientes internos e externos, entre outras utilizações. Bom, o artigo 12, desse mesmo decreto, ele diz o seguinte: a inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem animal abrangem, entre outros, os seguintes procedimentos: a verificação da água de abastecimento, ou seja, essa água ela deve ser inspecionada e fiscalizada para que então seja verificada a sua qualidade, a sua potabilidade para o uso, né, ali para a produção de produtos de origem animal. Bom, né, nesse mesmo decreto, o artigo 42, ele ainda diz o seguinte: o estabelecimento de produtos de origem animal deve dispor das seguintes condições básicas e comuns, respeitadas as particularidades tecnológicas cabíveis, sem prejuízo de outros critérios estabelecidos em normas complementares. Então, nesse artigo 42, o inciso 21, ele diz o seguinte: rede de abastecimento de água com instalações para armazenamento e distribuição em volume suficiente para atender às necessidades industriais e sociais, quando for o caso, instalações para tratamento de água. Ou seja, é necessário que tenha essa rede de abastecimento, seja ela na cidade ou no local, né, onde a indústria está estabelecida, ou então essa indústria, se ela fizer uso de efluentes, como rios ou talvez lagos, ou então poços, né, ela deve tratar, né, deve ter instalações para o tratamento de água nessa indústria. E o inciso 23 deste mesmo decreto diz o seguinte: rede diferenciada e identificada para água não potável quando a água for utilizada para outras aplicações, de forma que não ofereça risco de contaminação aos produtos. Porque a água utilizada na indústria, né, não é só a água que é utilizada na produção animal, né, propriamente dita. Também tem a água que é utilizada nos sanitários, dos funcionários, nos ambientes externos para lavagem de ambientes externos, aliás, irrigação de áreas verdes, e enfim. Bom, então essa água que não é potável, que é utilizada para outros procedimentos, ela deve ser identificada, essa saída de água deve ser identificada como água não potável, para que não ocorra o risco de contaminação desses produtos de carnes, derivados ou pescados. Bom, o artigo 44 ainda dessa lei prevê: os estabelecimentos de pescados e derivados, respeitadas as particularidades tecnológicas cabíveis, também devem dispor de. O inciso 4 desse artigo, ele diz o seguinte: instalações e equipamentos específicos para o tratamento e abastecimento de água do mar limpa, quando esta for utilizada em operações de procedimento de pescado
observando os parâmetros definidos pelo órgão competente. Ou seja, nesses estabelecimentos onde possuem pescados marítimos, onde for utilizada a água do mar para o seu processamento, né, no processamento do alimento ali, para os derivados, ou então para o transporte para outras indústrias, ou então transporte para já estabelecimentos comerciais, deve ter essa água do mar limpa sendo tratada, porque o alimento, né, o pescado marítimo, ele tem que manter as suas propriedades. Então, não se pode, por exemplo, usar um gelo para fazer esse transporte de água doce, é necessário que seja um gelo de água do mar, água salgada. Então, é necessário esse tratamento, né, dessa água marítima. E também, né, quando for feita a lavagem desses pescados e entre outros procedimentos. Bom, agora o decreto número 10.468, de 10 de agosto de 2020, ela é uma legislação que modifica alguns artigos do outro decreto já citado. Então, a modificação que ocorreu no artigo 42, no inciso 22, foi o seguinte: o artigo ele diz sobre as condições básicas e comuns que devem ser respeitadas, né, na indústria. E esse inciso ele diz que a água potável nas áreas de produção de indústria de produtos comestíveis deve, né, estar dentro das condições básicas, sem que ocorra prejuízos em outros critérios estabelecidos em normas complementares. Ou seja, então essa água ela tem que ser fiscalizada, ela tem que ser potável para que então seja utilizada ali na indústria. Outras questões que podem ser abordadas que vão ser abordadas no decorrer desse trabalho são os padrões de potabilidade, a quantidade de água por espécie que são gastas na produção e como a água residual é utilizada no processo como a água residual utilizada no processo de fabricação pode ser reaproveitada. Bom, em relação aos padrões de potabilidade, o decreto número 9.013, de 29 de março de 2017, no artigo 471, diz o seguinte: a coleta da amostra de matéria-prima, de produto ou de qualquer substância que entre em sua elaboração e de água de abastecimento para análise fiscal deve ser efetuada por servidores do CIF. Então, né, em questão, a água, a sua análise deve ser feita pelos servidores do CIF. E o mapa, né, para orientar os servidores do CIF, fez o memorando número 26 de 2017, que a sua ementa diz o seguinte: orientações ao CIF sobre a verificação oficial de água de abastecimento. Então, né, nesse memorando vai ter algumas particularidades, como, por exemplo, o número mínimo de amostras e frequência de análise de água recomendada para o autocontrole, que vão ter parâmetros, né, como a cor, turbidez, pH, cloro residual livre, fluoreto, gostos e odor, e entre outros. E, dentre esses parâmetros, vai ter que ter um número mínimo de amostras enviada com certa frequência, como, por exemplo, cor, turbidez, pH, coliformes totais e E. coli. O número de amostras é 1 e a frequência é 1 vez por mês. Bem como o cloro residual livre, por exemplo, é 1 amostra na frequência de 1 mês. E outra coisa também que deve se levar em consideração é a origem dessa água, né? Que no caso, se ela é de um sistema de abastecimento local, como por exemplo, né, os parâmetros de cor, turbidez, pH, coliformes totais e E. coli, quando se trata do sistema de abastecimento e da captação subterrânea, ou seja, de poços, essa análise é feita de uma amostra por 1 mês, na frequência de 1 mês.
Já se a captação ela advém da superfície, ou seja, lagos, rios e efluentes, ela deve ser feita uma amostra na frequência, né, de a cada uma semana. Aí pode ser observado, né, os outros parâmetros e os demais dados, né, de amostras e frequência no resto dessa tabela. Bom, agora em relação aos padrões físico-químicos básicos e os padrões microbiológicos que vão determinar a potabilidade dessa água. A tabela 2, ela representa os padrões físicos químicos básicos para análise fiscal, para verificação da potabilidade da água nas áreas de produção. O parâmetro, então, é cor. Ela deve ser, no máximo, 15 UH, que é a unidade de Hazen, desculpa. Cloro residual livre deve ser, no máximo, 2 miligramas por litro. O pH deve girar em torno de 6 a 9,5. E a turbidez deve ser, no máximo, 5 UT, que é a unidade de turbidez. Bom, em relação aos parâmetros microbiológicos, em 100 ml de água, não pode haver nenhum, o valor máximo permitido é a ausência de coliformes totais e da Escherichia coli. Vamos falar agora sobre a quantidade de água gasta para a produção de carnes. Falando sobre a importância da água, é um elemento essencial para a manutenção da vida. Nos sistemas vivos, ela exerce papel fundamental na manutenção da homeostase, ou seja, a capacidade de manter as condições do ambiente dentro de limites toleráveis. Ela está presente em todas as células do organismo e, devido às suas características, desempenha importantes funções, como a manutenção do pH e da concentração de eletrólitos. Ela é um veículo de excreção de metabólitos, é o meio no qual ocorrem o transporte de nutrientes, as reações enzimáticas de síntese e catabolismo das reações metabólicas e a transferência de energia química. A importância da água nos sistemas de produção tem aumentado pelas funções exercidas por esse elemento no equilíbrio dos sistemas ecológicos, mas também pelo impacto gerado pelos sistemas de produção agrícola e animal na utilização e potencial de contaminação das fontes de água. Quanto ao teor de água presente no corpo dos animais, de acordo com a espécie e a idade. Os bovinos têm água corporal de 60 a 65%. Os suínos de até 7 dias, de 80%. Os suínos de até 70 dias, de 64%. Suínos de 150 dias, de 49%. Frangos de corte, 63%. Aves de postura, 53%. Ovinos, 55%. E os peixes de até 60%. Os bovinos. À medida que o Brasil se consolida como um grande fornecedor de proteína animal, com um crescimento acumulado na produção de carne bovina, estimado em mais de 10%, entre 2017 e 2021, aumentam as preocupações sobre o volume de água embutido nessa produção. Na média mundial, o volume de água necessário para produzir 1 quilo de carne bovina é de 15,4 mil litros. O cálculo desse número é complexo e depende de vários fatores, como o local de sistema de produção, tipo de animal, o volume de água empregado na produção de insumos, como fertilizantes e medicamentos, a água usada na produção da ração, passando pelo volume usado na fazenda para dessedentação, irrigação e lavagem de instalações, até mesmo a água necessária para processar a carne que vai chegar ao consumidor final. Para se calcular a quantidade de água utilizada na produção de suínos, foi realizado um estudo pela Embrapa de Suínos e Aves de Santa Catarina e o Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados, entre os anos de 2011 e 2013. 13 produtores foram acompanhados para determinar o consumo de água desses animais.
As pesquisas anteriores, realizadas na década de 80 e que embasam a legislação ambiental em vigor, indicavam que cada suíno gastava em torno de 16 litros de água por dia. O estudo liderado pela Embrapa concluiu que o consumo médio atual caiu para 8,5 litros de água por dia. Quanto aos pescados, para se calcular essa quantidade, foi realizado um estudo também pela Embrapa em uma indústria que processa tilápias. Os números referem-se ao período de junho a novembro de 2014. Antes do processamento, há uma fase de depuração, quando se usa água potável para a eliminação de odores ou sabores desagradáveis dos peixes. Após o processamento e depois da depuração, seguem-se as fases de insensibilização com gelo, sangria, lavagem, descamação, descabeçamento e evisceração, filetagem, remoção da pele, embalagem e expedição. Em todas essas fases, a utilização da água é muito importante. Visando a diminuição do consumo de água, foram propostas intervenções físicas nas estruturas. Um exemplo empregado na fase de sangria foi a troca do fluxo contínuo de água pelo uso por determinado período. O consumo hídrico diário da indústria de pescado estudada caiu de 457 metros cúbicos para 386 metros cúbicos após as intervenções. Na indústria de frangos, a água é o nutriente mais importante consumido pelas aves. Durante a vida de um frango de 2,3 quilos, irá consumir aproximadamente 8 litros de água. Na avicultura, além de nutriente essencial, a água é utilizada na higiene das instalações e equipamentos, na melhoria das condições climáticas dentro das instalações, como veículos de vacinas, medicamentos e nutrientes, devendo, para isso, possuir constituição física, química e microbiológica adequadas. Na produção de frangos de corte, temos uma ingestão de 11,8 litros por frango até o abate. Soma-se ainda a água necessária para a nebulização dos frangos nos períodos de calor e a água utilizada para a lavagem periódica das instalações e dos equipamentos. A recomendação da Inspeção Federal do MAPA para o consumo de água de higienização e nos processos relacionados ao abate de aves é que sejam utilizados 30 litros de água por frango. Na produção de ovinos, a quantidade e a qualidade da água ingerida determinam em grande parte a sanidade e a digestibilidade da dieta e, consequentemente, a produtividade do plantel. Se tratando de todo o processo de produção, para cada quilograma de carne ovina produzido, são gastos 10.400 litros de água. Aqui vemos uma tabela a ingestão de água para diferentes categorias de ovinos, ingestão de água diária. Para carneiros, 7,5 litros, ovelhas secas, também 7,5 litros, ovelhas em lactação têm o maior consumo, ingerindo até 11 litros de água por dia. Cordeiros em aleitamento, 0,5 litros, e cordeiros em recria, 6 litros de água. Agora falando sobre as etapas de reaproveitamento da água residual. Antes de entrar sobre essas etapas, vale ressaltar e deixar esclarecido o que seria a água residual, também denominada efluente líquido industrial. Bom, de acordo com a norma brasileira, efluente líquido industrial ou resíduo líquido proveniente das indústrias compreende as emanações dos processos ocorridos na indústria, as águas pluviais e o esgoto proveniente do sanitário dos funcionários. Dito isso, os efluentes são, em sua maioria, formados por restos das matérias-primas utilizadas nos processos produtivos e que não são aproveitados totalmente.
Bom, as águas residuais apresentam elevada carga orgânica. O que isso quer dizer? Que essa matéria orgânica presente é composta por grande quantidade de sangue, alto teor de gorduras, fragmentos de tecidos, esterco, conteúdo estomacal não digerido e conteúdo intestinal. Vale ressaltar que o sangue contém alta carga de demanda bioquímica de oxigênio. Por isso, é recomendável coletar este produto separadamente dos demais resíduos e ser tratado para o reaproveitamento de subprodutos. Bom, a descarga desses compostos biodegradáveis é responsável pela redução na quantidade de oxigênio dissolvido nos corpos d'água que recebem esses efluentes, podendo ocasionar até a morte de seres aquáticos. Então, para evitar ou minimizar, na verdade, o impacto ambiental, existem parâmetros que definem a qualidade de um efluente. São divididos em 3 categorias, que são os parâmetros físicos, químicos e biológicos. Os resíduos líquidos industriais, independentes da sua composição, devem atender às normas prescritas pela resolução do CONAMA número 357. Esses parâmetros incluem pH, com concentração permitida de 5,0 a 9,0, sólidos sedimentáveis de 1 mg por litro, nitrato 10 mg por litro, nitrito 1 mg por litro, fósforo 0,15 mg por litro, nitrogênio 20 mg por litro, e demanda bioquímica de oxigênio, que foi dito anteriormente, 10 mg por litro. Bom, falando agora sobre a estação de tratamento dessas águas residuais, a ETAR. Bom, o tratamento de águas residuais apresenta 2 fases distintas, certo? Uma correspondente ao tratamento da fase líquida, que tem o intuito de tratar esses efluentes com a qualidade requerida pelos padrões de lançamento no corpo receptor, que na maioria dos casos é o corpo hídrico mais próximo, e também o tratamento da fase sólida, em que é dado tratamento adequado aos sólidos removidos da água residual na fase líquida. Neste caso, pode ser necessário o tratamento dos odores também, resultantes da degradação da matéria orgânica existentes nas águas residuais, e que é removida ao longo do processo de tratamento dessas águas. Bom, de modo geral, existem 4 fases de tratamento, certo? E nisso, podemos citar, o tratamento preliminar, primário, secundário e terciário ou de afinação, E nessa imagem aí é tratado também como o de lamas, onde ele é separado. Então, vamos falar um pouco sobre cada uma delas. E vale ressaltar que a escolha de um sistema de tratamento é determinada por vários fatores, como as características quantitativas e qualitativas das águas residuais, a localização do sistema e os valores limite de emissão dos efluentes da estação de tratamento, em função da qualidade da água no meio receptor também, onde será descarregada essa água residual tratada. Bom, falando um pouco agora sobre as etapas de reaproveitamento da água residual, certo? Na verdade, as etapas de processamento dessa água antes dela ser reaproveitada. Iniciando, então, pelo tratamento preliminar, que consiste num conjunto de operações físicas para remover da água residual as matérias grosseiras, os materiais grosseiros, areias e gorduras. E esse processo é realizado por meio de gradagem, E o objetivo dessa etapa também é proteger os órgãos e processos de tratamento seguintes, bem como evitar obstruções nos circuitos hidráulicos e contaminações das águas e lamas, permitindo dessa forma uma maior eficiência do tratamento dessa água residual. O tratamento primário
consiste, então, por processos físicos e químicos, tem por objetivo remover os sólidos facilmente sedimentados. Exemplo é o uso da decantação, que é retirada dos sólidos em suspensão decantáveis, e a flotação, que é uma operação destinada a remover sólidos de dimensões tão reduzidas que não é viável sua separação por ação da gravidade. O tratamento secundário, constituído geralmente por processos biológicos, visa retirar a matéria orgânica biodegradável existente no efluente, na forma coloidal, dissolvida ou suspensa. Não foi retirada através do tratamento primário, né? Exemplo são as lamas, né? Como descrito na imagem também, consiste no processo biológico de biomassa suspensa que tem por objetivo transformar matéria solúvel em matéria decantável. O tratamento terciário, ele complementa as etapas anteriores de tratamento, quer pela exigência de qualidade no meio receptor, quer pelo uso previsto para o mesmo. Ou seja, assim este tratamento poderá, como objetivo, na verdade, o objetivo do tratamento terciário é a remoção de determinados poluentes que se mantêm na água após terem passado pelos processos anteriores, né, como partículas difíceis de ser decantável, micro-organismos patogênicos, enfim, tudo aquilo que não foi retirado nos processos anteriores. Então, seria, né, algo a mais, digamos assim, uma etapa para realmente fechar, né, esse processo. Bom, agora sim, falando de como essa água residual tratada pode ser reaproveitada, né? Pode ser aproveitada na compostagem. E o que é a compostagem? É um processo de reciclagem e aproveitamento dos resíduos gerados, tendo como resultado a formação de adubo de alta qualidade, consequente diminuição de fertilizantes, né? É uma grande vantagem. Bom, geralmente aplica-se a resíduos sólidos a compostagem, certo? Porém, os resíduos líquidos também podem ser passíveis de compostagem, sendo que, para isso, devem alterar as características físicas dos resíduos líquidos, certo? Deve-se alterar as características físicas destes através de agentes estruturantes, como cama de aviário, palha de arroz, serragem e maravalho, certo? Aqui tem-se uma imagem, só apenas demonstrando, né, esse processo de destinação de resíduos e transformando em adubo orgânico. Outra opção também é a irrigação, que pode ser, né, um destino para essas águas residuais tratadas, que consiste na aplicação de água de reuso para a produção agrícola, certo? Então, neste caso, tem-se um estudo falando que na suinocultura e bovinocultura, os dejetos representam uma fonte rica em nutrientes, em nitrogênio e fósforo, podendo ser tratado como fertilizante, diminuindo o emprego de fertilizantes químicos nas lavouras, ou seja, isso é um ponto muito positivo para se reutilizar essa água tratada, sabe? Aqui nessa imagem fala sobre a produtividade da cana sem irrigação, apenas com a água da chuva, que deu um total de 100 toneladas por hectares. E com a irrigação, com essa água de reuso, teve um aumento, né, com 200 toneladas por hectares. Aqui é uma representação dessa irrigação. Então, para concluir este trabalho, entendemos que a água é um recurso muito importante no sistema de produção, sendo utilizada em grande volume em decorrência dos diversos processamentos, como a água empregada na produção de insumos, na produção da ração animal,
bem como nas etapas de limpeza e desinfecção para atender padrões sanitários exigidos, tornando-se também muito importante e necessário ter esse conhecimento dos impactos, né, essa água pode gerar, né, dos impactos gerados pelos sistemas de produção agrícola e animal na utilização e potencial de contaminação das fontes de água, devido a essa água, né, residual. Então, foi isso. Muito obrigada pela atenção. Aqui estão os nossos e-mails e telefone para contato. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada.